Fala galera, professor Rodrigo aí na área. Estou gravando aí mais uma videoaula para vocês, explicando o restante dos fatores climáticos. Lembrando, na aula passada, na videoaula passada, eu expliquei sobre latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Tá? Então, para quem não assistiu a videoaula passada, assista, que essas duas videoaulas servirão de referência para vocês estarem fazendo a lista de atividades. Tranquilo? Então vamos lá, massas de ar. É muito comum quando nós assistimos os telejornais, Jornal Anhanguera, o Jornal Nacional, lá na previsão do tempo, quando o apresentador está explicando a temperatura do dia, é muito comum ele afirmar que tal temperatura tem uma influência de uma massa de ar que veio de outra região do Brasil ou até mesmo de outra região do planeta. Mas afinal, o que são massas de ar? São grandes porções de ar que vão ter características de temperatura, pressão e umidade bem definidas, ou seja, elas vão ser influenciadas pela região onde elas são formadas. Um exemplo disso é se uma massa de ar ela for formada lá na região da Antártida, pessoal. Lembrando, a massa de ar certamente será muito fria, porque a Antártida é a região do planeta que apresenta as menores temperaturas do mundo. E nós vamos ter uma massa de ar também muito seca. Por quê? Porque a Antártida é considerada o maior deserto do mundo, ou seja, praticamente lá não chove. Tudo bem? E aí, a massa de ar, ela é formada e ela se movimenta pela troposfera. Para quem não se lembra, lá na minha videoaula sobre camadas atmosféricas, a troposfera é a primeira camada acima da superfície terrestre e é lá onde ocorrem os eventos meteorológicos, tais como a chuva, a neve, granizo, entre outros. Além disso, o deslocamento dessas massas de ar, elas vão de zonas de baixa pressão, onde nós vamos ter uma grande formação de nuvens e uma elevada umidade, para zonas de alta pressão atmosférica, que são locais de baixa formação de nuvens e, consequentemente, de baixa umidade. Beleza? E aí, pessoal, as massas de ar, elas vão ter diversas características. E essas características, conforme eu já falei antes, elas vão se variar de acordo com o local de origem. Elas podem ser continental ou marítima, que vão definir se a massa de ar é úmida ou seca, e elas vão variar de acordo com a respectiva latitude da área onde a massa de ar foi formada, tá? Que vai caracterizar se a massa de ar é quente ou fria, beleza? A começar pelas massas de ar continentais. Pessoal, massas de ar continentais, o próprio nome diz, elas são formadas no interior do continente. Consequentemente, elas vão ser secas, elas não vão apresentar tanta umidade. Além disso, nós vamos ter também as massas de ar marítimas, que são formadas nos mares e oceanos. Se são formados nesses ambientes, certamente nós teremos uma elevada umidade, ou seja, serão massas de ar úmidas, beleza? Além disso, nós vamos ter essa diferença em relação à latitude do local onde a massa de ar foi formada. Lembrando, a latitude, que é o nosso primeiro fator climático, ela tem uma íntima relação com a temperatura. Por quê? Porque regiões próximas à linha do Equador, ou seja, regiões de baixa latitude, nós vamos ter altas temperaturas, né, por conta do índice de radiação solar que é incidido nessas áreas. Agora, se nós temos regiões de alta latitude, ou seja, distantes da linha do Equador, como por exemplo a região dos polos, nós vamos ter baixas temperaturas, por conta da ausência ou da pouca quantidade de radiação solar que é emitido nessas áreas. Tudo bem? E aí nós vamos ter a massa de ar equatorial, que vão surgir nas áreas equatoriais do planeta, ou seja, bem próximas da linha do Equador. Então elas vão ter elevadas temperaturas e também vai ter uma elevada umidade. Mas por quê, professor?
Porque geralmente essas áreas próximas à linha do Equador são áreas de grandes formações vegetais, de grandes florestas. Um exemplo disso é a nossa floresta amazônica, beleza? Nós temos também as massas de ar tropicais, que surgem nas zonas tropicais do globo. E aonde que é essa zona tropical? É as áreas que correspondem à linha do Equador, ao Trópico de Câncer ao norte e ao Trópico de Capricórnio ao sul. Então, toda essa área que está entre esses trópicos, elas também serão massas de ar quentes, tudo bem? E aí elas vão ter duas características. Se elas forem formadas no interior do continente, elas serão secas e com elevadas temperaturas e quentes, ou ela pode ser formada no mar. Então, uma massa de ar tropical marítima, tropical vai ser quente e marítima vai ser úmida, beleza? Além disso, nós vamos ter as massas de ar que são formadas em áreas de altas latitudes ou massas de ar polares, que vão surgir nos polos, consequentemente, elas vão ser massas de ar frias e elas podem variar. Polares continentais, baixa temperatura e baixa umidade, e massas de ar polares marítimas, que vão ser bastante frias e vão ter uma elevada umidade, ou seja, serão massas de ar úmidas. E aí, pessoal, eu trago aqui para vocês um mapa da influência das massas de ar aqui no Brasil. Vamos pegar o clima característico do estado de Goiás, o clima tropical, onde nós temos chuvas ali entre os meses de outubro até março, e nós vamos ter o inverno, né? Ou seja, a estação mais seca, que dura ali entre os meses de abril até setembro. Galerinha, no verão, a principal característica são as altas temperaturas e a elevada umidade, tanto é que é o período de chuvas aqui no nosso estado. Perceba, a massa de ar equatorial continental, ela vai agir, né, em muitas regiões do país, inclusive aqui no nosso estado. Mas, professor, você não havia dito que massas de ar continentais não são secas? Galerinha, essa massa de ar é formada na Amazônia. E a Amazônia, por conta da sua grande densidade na sua vegetação, da sua grande quantidade de árvores, ela vai contribuir para uma elevada umidade. Então, grande parte das nossas chuvas, elas vêm daqui, pessoal, ó, da Amazônia. Nós temos também a influência da massa equatorial atlântica. Atlântico, pessoal, Oceano Atlântico, ou seja, uma massa de ar marítima. Ela vai ser quente e úmida. Nós temos também a influência da massa de ar tropical atlântica, ou seja, vai ser uma massa de ar quente e úmida que vai agir nas regiões sul e sudeste. E nós temos a massa de ar tropical continental, que vai agir aqui na região do Pantanal e também vai levar algumas chuvas, tudo bem, pessoal? Além disso, no inverno nós já temos o efeito inverso. No inverno nós vamos ter baixas temperaturas e uma pouca quantidade de chuvas aqui no estado de Goiás. E aonde que vem essa influência, pessoal? Lembrando, nós temos aqui uma pequena influência da massa de ar polar atlântica, que age aqui na região sul e também na região sudeste. E de vez em quando ocorre dessa massa de ar chegar aqui no nosso estado. Então, grande parte das frentes frias que ocorrem aqui no estado de Goiás, elas vêm dessa massa de ar, tudo bem? E além disso, nós vamos ter também a influência da massa de ar tropical atlântica. Mas aí surge a pergunta, mas professor, a massa de ar tropical atlântica, ela não é quente e úmida? Sim. Só que quando ela chega aqui na região centro-oeste, ela já está seca. Vocês lembram que eu havia dito que as massas de ar, elas vão ocorrer das zonas de baixa para alta pressão? Pois é, ela chega aqui no estado de Goiás já seca, já numa zona de alta pressão atmosférica. Tudo bem, pessoal? Por isso que ela vai ser seca quando chegar aqui no nosso estado. E aí, pessoal, o nosso próximo fator climático que é a vegetação.
Lembrando, a vegetação ela vai ter duas influências na temperatura e na umidade. Então vamos explicar isso melhor. A primeira influência da vegetação é em relação à temperatura. Por quê? Porque áreas mais abertas, com a menor presença de vegetação, elas tendem a absorver mais calor, o que certamente provoca o aumento das temperaturas. Mas o que explica isso, professor? É isso aqui, pessoal, ó. O índice de albedo. Mas, professor, que diabos é índice de albedo? Pessoal, vamos para essa imagem aqui. Pessoal, índice de albedo é o índice de reflexão da luz solar. Ou seja, se o seu índice de albedo ele for muito baixo, significa que ele armazena muito calor e, consequentemente, ele reflete pouca luz solar, tá? Ou seja, o asfalto, que é feito de concreto, ele vai refletir apenas 5 a 10%. Ou seja, ele vai ter um grande armazenamento de calor. Não é à toa que quando você joga bola na rua descalço, debaixo do sol, o seu pé está queimando. Por quê? Porque concreto, pessoal, ele tem um baixo índice de albedo, ou seja, ele armazena calor. E aí percebam que nessa mesma imagem, as florestas elas vão ter um índice de albedo maior do que concreto. O que isso significa? Que a vegetação ela vai armazenar uma quantidade de calor menor que concreto. Então, pessoal, nas grandes cidades, sobretudo nas áreas mais urbanizadas, e se a gente for pegar o exemplo de Goiânia, por exemplo, Campinas, centro, onde a gente vai ter asfalto, prédios, né, uma grande concentração de comércio, vocês vão perceber que é mais quente. Por quê? Porque o índice de albedo nessas áreas ela é bem menor, ou seja, nós vamos ter então, né, uma grande concentração de calor. E essa antropização do ambiente, né, essa urbanização, ela vai dar origem às chamadas ilhas de calor. Ou seja, áreas onde nós vamos ter maiores vegetações, um maior índice, uma maior quantidade de vegetação, nós vamos ter temperaturas mais amenas. Para você se atestar que isso é verdade, fica debaixo do sol por um tempo e depois fica debaixo de uma sombra. Você não percebe que o frescor, a temperatura fica melhor, fica mais amena? É por conta do índice de albedo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que áreas abertas sem presença de vegetação, áreas urbanizadas, nós teremos um baixo índice de albedo, consequentemente nós teremos uma alta concentração e armazenamento de calor e consequentemente nós teremos maiores temperaturas. Ao contrário das áreas que têm maiores vegetações, onde nós vamos ter um maior índice de albedo e uma menor retenção de calor, propiciando menores ou temperaturas mais amenas. Tudo bem, pessoal? Uma outra influência é na umidade do ar, né, através do processo de evapotranspiração. O que é isso, professor? Galera, olhem essa imagem. Pessoal, a vegetação ela influencia na umidade do ar. Como? A partir desse processo. Vocês estão vendo aqui que nós temos corpos de água e vegetações? Pessoal, através da luz solar, as árvores e esses grandes corpos hídricos, né, rios, lagos, oceanos, mares, eles vão transpirar, assim como nós. Né? Quando a gente, por exemplo, novamente o exemplo de jogar bola na rua. Quando nós estamos jogando bola debaixo da rua, a gente não, debaixo da rua não, debaixo do sol na rua, a gente não soa, ou qualquer atividade física que a gente realizar. Por quê? Porque a luz solar está fazendo com que a gente transpire, ou seja, perca água. E esse mesmo processo, ele ocorre na vegetação e nos corpos hídricos, ou seja, áreas onde nós vamos ter um elevado índice de vegetação, uma grande quantidade de árvores, nós vamos ter muita umidade. E essa umidade ela vai se concentrar e vai formar nuvens. Essas nuvens, pessoal, elas são formadas a partir de vapor de água, né? Que a partir do momento de condensação, ou seja, a passagem do estado
gasoso para o estado líquido, nós vamos ter as chuvas. Então, é todo um ciclo. Então, o que eu quero dizer? Áreas com maior índice de vegetação, elas tendem a ter uma maior umidade do ar. E maior umidade do ar, consequentemente, vai gerar uma maior quantidade de chuvas. Tudo bem, pessoal? O nosso próximo fator climático é o relevo. Ele vai atuar como barreira das massas de ar, impedindo a passagem das massas de ar úmidas, pessoal. Como assim, professor? Então vamos para essa imagem. Nós temos aqui uma massa de ar quente e úmida que está carregada de umidade. O que acontece? Ela está seguindo a sua movimentação até que ela encontra uma barreira, pode ser uma montanha ou uma serra, que tenha uma elevada altitude. Pessoal, a nuvem, quando ela se depara com essa barreira orográfica, com esse relevo, esse pico de uma grande altitude, o que ela vai fazer? Ela precisa pular, entre aspas, essa barreira para ela continuar o seu deslocamento. Né? Como se, por exemplo, você estivesse correndo e encontrasse um muro. Você tem que pular o muro para continuar o seu caminho. O que acontece, pessoal? Quando a massa de ar se encontra com essa barreira orográfica, com essa serra ou com essa montanha, ela precisa ascender na atmosfera para ultrapassar essa barreira. E quando ela faz esse movimento de ascensão, de subida, ela vai ganhar maior pressão e, consequentemente, ela vai precipitar. Mas o que acontece? Ela precipita do lado, no meu caso aqui, no lado esquerdo do relevo. Ou seja, essa área aqui, pessoal, vai chover. Só que com a perda de umidade, ela ultrapassa essa barreira, pessoal, e aí ela vem totalmente seca para outra área depois da montanha ou da serra. Ou seja, isso aqui vão originar a formação de chuvas orográficas. Aqui no Brasil, por exemplo, ela ocorre muito na Serra do Mar, lá na região de São Paulo, lá no litoral paulista. Tudo bem, pessoal? E além disso, que eu queria dizer para vocês que geralmente regiões após, né, depois dessas grandes relevos, dessas grandes serras e grandes montanhas, elas tendem, né, à formação desértica. Por quê? Porque não vai chover. As massas de ar perderam umidade e elas chegam praticamente secas aqui nessas regiões. E como não vai haver precipitação, ou seja, chuvas, certamente nós vamos ter uma maior facilidade na formação de paisagens desérticas. Tudo bem, pessoal? Um exemplo disso que nós podemos falar, né, é a região ali do deserto da Califórnia, por exemplo. Tudo bem? Nós temos, para finalizar, as correntes marítimas, que são porções do oceano que correm em uma direção e possuem condições próprias de salinidade, ou seja, quantidade de sal, e temperatura, ou seja, vai variar de acordo com a temperatura do oceano, tudo bem? E elas podem ser divididas em duas, correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. Pessoal, lembrando que as correntes marítimas quentes, elas vão potencializar o efeito da maritimidade. Por quê? Porque nós vamos ter um elevado índice de evapotranspiração, ou seja, é um oceano transpirando, pessoal, ou seja, é muita água, é muita transpiração, é muito vapor de água indo para a atmosfera. Certamente, essas correntes marítimas quentes, ou seja, quente se refere à temperatura do oceano, ela vai ocasionar a maior formação de vapor de água, ou seja, água em estado gasoso. E aí, pessoal, isso vai fazer o quê? Vai favorecer a umidade do ar. Eu não havia dito que as nuvens são formadas de vapor de água? Ou seja, quanto mais vapor nós tivermos, a maior quantidade de chuvas nós teremos, nós vamos formar. E aí, pessoal, as regiões próximas aos litorais, elas tendem a chover mais por conta desse grande índice de vapor de água, tudo bem? E aí, pessoal, o que acontece? E as correntes marítimas frias, ou seja, as correntes marítimas que se originam em oceanos onde a temperatura da água é muito baixa.
elas fazem um efeito contrário, elas vão anular o efeito da maritimidade. O que vai acontecer? Com a queda da temperatura na água, esse processo de evapotranspiração que ocorre nessas correntes marítimas frias, elas vão entrar em um processo de condensação gasoso para líquido, promovendo a ocorrência de chuvas no oceano. Mas aí surge a seguinte pergunta: professor, se o vapor de água é frio, como é que ela vai virar vapor? Lembrando, pessoal, a água, para virar vapor, ela não necessariamente ela precisa atingir o seu ponto de ebulição, 100 graus Celsius. A água ela também pode virar vapor em temperaturas muito baixas. E o que acontece? Como as temperaturas desse vapor de água são muito baixas, elas não vão seguir um deslocamento. Elas vão chover rapidamente. Ou seja, elas vão chover no oceano. E aí essa massa de ar que foi formada ali no oceano, ela chega no continente totalmente seca. Então, o deserto do Atacama e o deserto de Califórnia, pessoal, são áreas desérticas que nós temos um baixo índice de precipitação, uma pouca quantidade de chuvas por conta disso aqui. Por quê? Porque o vapor de água frio, ele acende a atmosfera e já chove. Ou seja, chove no próprio oceano. E aí, quando a massa de ar chega no continente, ela está seca, sem umidade. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato lá no fórum do GRU. Beleza? Valeu, obrigado.